Meu nome é Valmório André Monteiro do Rosário, aqui conhecido como Mestre Valmório do Zambiapunga Peçanha, o mestre mais novo, da história do Zambiapunga, e sou filho do mestre Ival, o saudoso mestre Ival, e pai do atual presidente do grupo de Quitério do Rosário. Sempre a gente fala, nós somos do Zambiapunga de Nilo Peçanha. Como o Zambiapunga surgiu e como chegou até Nilo Peçanha? Olha só, o Zambiapunga, na verdade, tem mais de 200 anos de história. Há um ponto que fala que em 1811, durante a queda dos postos de Ilhéus, salvo engano, Figueiredo Pessoa foi saudado aqui na fazenda Mutuquiranga por enxadas e búzios, e muito antes disso, já existia o Zambiapunga no Peçanha, mas uma data oficial que nós temos é data dessa carta escrita em 1811, sendo que lá para cá o Zambiapunga vem tendo várias evoluções. Só existe o Zambiapunga, pois África, a região no Baixo Sul. Nilo Peçanha, Taperoá, Valença e Cairu. Cairu e Galeão, sede que chama Caretas, e Boipeba, que chama também Zambiapunga. Em Nilo Peçanha, quando ele ficou estagnado várias décadas, na década de 80, ele foi revitalizado através do Colégio Estadual da Souza, através do professor Levi e professor Horaci, na década de 80, e como instituição constituída, o Zambiapunga é de 25 de fevereiro de 96, isso tem quase 25 anos como entidade registrada e constituída. Quem apresentou essa tradição e como você começou a se identificar? Olha só, desde criança, eu fui inserido no grupo Zambiapunga, minha família também, muito por conta que é uma herança do meu pai, a minha participação no Zambiapunga, o saudoso mestre Ival. Então, quando ainda era o Zambiapunga na região da Baixa Fria, onde tinha um galpão grande que pertencia à Igreja Católica, eu já era inserido nas atividades do grupo. Fui crescendo, e meu pai me chamou com essa sacada muito boa, que existia meninos na rua de Nilo Peçanha, tocando enxada pela rua, brincando, que até hoje tem. E aí meu pai idealizou junto com o mestre Rui em fazer um Zambiapunga paralelo, que é o Zambiapunga Mirim, para que o Zambiapunga adulto, na saída dos adultos que se aposentam ou pela idade não conseguem mais, essas pessoas vinham substituindo. Então eu me tornei desde aquela época o líder do Zambiapunga Mirim, junto com meu pai, com o Rui, fui construindo. Virei presidente 3 vezes do Zambiapunga, muito por conta desses esforços de estudar a história do grupo, essas coisas todas. Virei presidente 3 vezes, meu pai também foi presidente 3 vezes. É uma eleição normal que existe dentro do Zambiapunga, uma coisa interna, e hoje meu filho, através da eleição, é presidente. Então, desde criança, eu vivencio a história do Zambiapunga, e que o Zambiapunga é hereditário. Se a gente for olhar dentro do grupo, tem várias famílias com pai, tios, netos, primos dentro do Zambiapunga. E a gente sempre fala que o Zambiapunga está no sangue dos filhos e das pessoas que entram no grupo, que não são do grupo, mas tem essa parte de contagiar as pessoas, contagiar elas. Então é isso, desde sempre. Sim. Você poderia contar um episódio marcante envolvendo o Zambiapunga que ficou guardado na sua memória? 23 anos atrás, 22 anos atrás, foi quando o Zambiapunga foi inicialmente cogitado, junto com o Maracatu de Pernambuco, para ir para o Festival de Ritmos do Marrocos. E o Zambiapunga do Peçanha foi o único grupo que desfilou 13 anos da caminhada axé em Salvador, e a partir daí o Zambiapunga tinha uma visibilidade muito grande, participou da ECO 92 também no Rio de Janeiro, que hoje era tipo a COP30 que está tendo, a COP20, dos 20 países mais influentes do mundo, e a gente conseguiu, nessa disputa saudável, ser escolhido para ir para o Marrocos. Daí foi uma luta muito grande de vários parceiros, e a gente conseguiu representar não só a Bahia, mas o Brasil no Festival do Marrocos, e que deu uma visibilidade muito grande ao Zambiapunga, além da nossa organização institucional que nós temos. Meu pai teve uma contribuição muito grande, todos os outros presidentes tiveram uma contribuição muito grande, porém a gente precisou se organizar para que a gente mantenha esse grupo de pé, até nas formações de crianças e adolescentes. Então é muito por conta desse trabalho dessas outras pessoas que nós estamos de pé, firme e
com visibilidade no mundo inteiro. O que mudou no Zambiapunga desde quando você era mais novo? Olha só, a gente tocava muito, hoje a gente tem a máscara de pano, de cetim, que incomoda muito menos, e tem a máscara tradicional, que é aquela de papel machê. Só que quando a gente viajava muito, isso é uma das mudanças que eu vou falar, quando a gente viajava muito, a máscara de papel, e a gente transpira muito quando a gente viaja, elas começavam a deteriorar. E daí a gente mudou de só apenas máscara de papel machê e inseriu a máscara de cetim, porque aí dá até um conforto maior, porque as apresentações da gente é cortejo, não é uma apresentação parada. E a gente sai muito para essa questão de cetim. Só que também o capacete do Zambiapunga, se você observar a apresentação de hoje para outras apresentações, ele é um grande, mais de 1 metro de altura, e com apresentações, principalmente em Salvador, o vento nos trazia para trás e dava uma luta maior para a gente conseguir chegar a um percurso grande. Ele também foi diminuído. A gente está até conversando para deixar no meio termo, não deixar ele nem muito grande nem muito menor, ele está no meio termo para ficar. Antigamente, os tambores do Zambiapunga eram com troncos escavados, né, da mata e colocavam o couro de animal e também fitas da própria natureza para poder amarrar. Só que daí, fazer apresentações grandes do Zambiapunga, ou de Cajaíba até ainda continua assim, a gente tinha um peso maior para um cortejo e os tambores de hoje do Zambiapunga são mais industrializados, né? Dá uma sonoridade diferente, as pessoas até falam que o Zambiapunga de Nilo Peçanha é um grupo mais elétrico e mais organizado no som, mas isso é muito por conta das formações que nós temos com criança e adolescente, porque a gente forma os meninos, que são os agentes culturais, que é o projeto financiado pelo Estado, que depois vem para o Zambiapunga Mirim e depois passa para o Zambiapunga adulto, e os meninos se tornam uma orquestra. Se você observar a sonoridade do Zambiapunga Nilo Peçanha, ela é intensa, ela é mais agressiva, mais um beat diferente, mas em compensação ele contagia várias pessoas pelos vários toques que tem. A mudança desses toques, que pertence também ao Zambiapunga, faz com que a gente comece a entreter a população, né? E a gente envolve a galera mesmo até nos gritos. É uma apresentação totalmente diferente de como era no passado. Os meninos dançam muito mais, os meninos brincam muito mais, os meninos se divertem muito mais, e o som é outro. Então, foi uma evolução muito sonora que aconteceu, também, né? Porque o Zambiapunga hoje é uma referência até no próprio estilo de tocar. Qual a importância do Zambiapunga para a identidade cultural de Nilo Peçanha e região? O Zambiapunga, na verdade, é a identidade de Nilo Peçanha. Quando a gente vai e a gente fala Zambiapunga de Nilo Peçanha, porém, claro, com respeito a todos os outros também têm a patente de colocar, né? Só que por essa organização, essa referência, a gente se tornou, o grupo é um dos grupos que é organizado e legalizado hoje. O Zambiapunga de Nilo Tapera também está legalizado, os outros estão buscando agora se legalizar, para a gente fazer um coletivo de Zambiapunga de Nilo. A gente já tem. O Zambiapunga de Nilo é esse percussor, esse grupo que ajuda os outros também, e os outros nos ajudam também nessa construção coletiva. Então se tornou uma identidade, não só de Nilo, mas da região. A gente tem um respeito muito grande na área cultural do governo do Estado, no governo em si, porque a gente trabalha em parceria e a gente promove também as ações do Estado aqui. Tanto que nós temos um livro, Caretas Zambiapunga do Baixo Sul, que foi constituído pela Lei de Planta do Estado. A gente conseguiu fazer isso. Esse livro foi registrado pelo IPAC em 2019. Então, uma mão de via dupla, onde o Estado contribui com a gente também dá o retorno de visibilidade às parcerias com o Estado e administra muito bem os recursos que vêm do Estado para que a gente consiga fazer a formação. Nós temos um projeto que é a Agentes Culturais Zambiapunga Mirim, que é financiado pelo Fundo de Cultura do Estado da Bahia, através também da Lei de Blanc, que ela está até edital aberto, a gente está trabalhando outras coisas no município também. A gente teve projeto através do FNDCA, que a gente espera que no próximo ano eles lancem o edital para a gente concorrer também, para poder fomentar a política pública de criança e adolescente. Nós temos outros projetos também através do Estado, a Semana de Arte e Cultura, fizemos esse ano de uma maneira muito maior, parceria com a Prefeitura do município e também com o governo do Estado. Então, o Zambiapunga só é forte
porque existe uma construção coletiva de várias mãos. Não é só o Zambia Pública em si, nós temos nosso presidente dele, nosso principado, temos uma diretoria agora, mas tem também todos os componentes que são tão responsáveis pelo bem do Zambia Pública, como a gente tem, eu como mestre, mas tem outros mestres também. Então a gente cresceu muito pela humildade de dizer que o grupo é de todo mundo, não é só do Valmor, não é só do David, não é só da gestão pública, não é só do Estado, não. O grupo é das pessoas. E quem constrói o grupo na minha pública são as pessoas. Por isso que a gente chegou e não chegou ainda, a gente nem onde a gente quer, mas a gente está no caminho da evolução.